Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um importantíssimo pensador, Sebastian Brandt. Sebastian Brandt está ali dentro do movimento do Renascimento Humanismo, só que na Alemanha. Ele nasce, há divergências, alguns pensam que ele nasceu no ano de 1457 e outros que ele nasceu no ano de 1458 e vem a falecer no ano de 1521. Ele nasce na Alemanha, quer dizer, hoje nós chamamos a região de Alemanha, mas na época ainda não havia a Alemanha enquanto país. Foi poeta, filósofo, jurista, escritor e, como eu falei no início, representante do Renascimento e Humanismo na Alemanha. Formou-se em Direito no ano de 1489 e foi professor de jurisprudência em Basileia. Também prefeito de Estrasburgo. Aliás, Estrasburgo foi a cidade onde ele nasceu. Ele atuou politicamente. Vou citar só duas passagens, tá? Uma, ele intercedeu junto ao imperador para que expulsasse os turcos. E a segunda, tá? Ele apresentou as suas congratulações a Ferdinando II pela expulsão dos mouros da Espanha. Seu principal livro, sua principal obra, que eu recomendo enfaticamente que você leia, tem tradução para o português. Procura na rede que você acha. Na tradução para o português ficou como Anal dos Insensatos. Esse é o título dado ao livro em português, Anal dos Insensatos, do ano de 1494. Veja, o título original é alemão. Então, anal pode ser entendida como navio, tá? O navio dos insensatos. Por sua vez, a tradução do alemão para insensato, não sei se seria mais correta, os americanos adotaram muito a tradução por fools, por loucos, tá? Então seria o navio dos loucos. Também poderia ser tolo, expressão muito usada, tolo e bobo nesta época, medieval e renascimento. Então, o navio dos tolos, o navio dos bobos, o navio dos loucos, ou o navio ou anal dos insensatos. Este livro, esta obra, foi um enorme sucesso à sua época, na região da Alemanha. Muita gente adquiriu, leu o livro, foi comentado. E um dos motivos que hoje se entende para todo esse sucesso que o livro teve à sua época foi uma novidade. O livro trazia gravuras para ilustrar o texto, gravuras feitas por um artista da época. E isso pode ter sido realmente um dos motivos que proporcionou todo esse sucesso ao livro, essa novidade da presença de gravuras ilustrando o texto. Agora ficou restrito à região germânica. O grande sucesso do livro ficou restrito realmente a toda aquela região que falava o alemão. O livro é uma enorme sátira. Um navio cheio de loucos segue para Narragônia, que é o paraíso dos loucos. Neste livro, nós temos o início de um novo estilo literário alemão. Aliás, quando eu falo em alemão, estou cometendo um anacronismo, que na época, como eu já falei ainda há pouco, não tinha ainda o país da Alemanha. Era a região que falava alemão e que fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Beleza, gente? Mas, de qualquer forma, se inicia com este livro um novo estilo literário na Alemanha. Esse estilo é muito popular. É de cunho didático, moral e satírico. E foca nas falhas e nos pecados de nós, seres humanos. Apresentando uma versão muito caricata e exagerada da realidade dos personagens. Gente, depois não esquece de deixar o seu comentário. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Tudo bem? Mas vamos prosseguir. Tá? O livro, tá?
a Anal dos Insensatos, que é o título dado no Brasil, ele faz uma referência a textos da Bíblia, em particular do Antigo Testamento, Provérbios, Eclesiastes. Nós temos a presença também de personagens históricos da Antiguidade, personagens reais, que viveram na Antiguidade e na Alta Idade Média. Tanto a Bíblia, tanto também os personagens históricos citados têm como função sustentar os argumentos apresentados na narrativa, no livro. Este livro apresenta uma visão sobre os costumes adotados na região da Alemanha no século XV. Tá? Lembra que o livro é de 1494. Então há diversas situações bem típicas da época. Por exemplo, nós temos seresteiros, sabe? Tocar uma seresta para a donzela que está lá na janela, naquelas ruazinhas estreitas, você para lá, vamos tocar a seresta. Então, seresteiros noturnos, que deveriam incomodar bastante os vizinhos, né? São afastados das janelas por meio de quê? Do conteúdo dos pinicos, sabe? Você mantinha o pinico lá embaixo da cama para você fazer as suas necessidades fisiológicas durante a noite? Então, o pinico está cheio, o cara está te incomodando lá, tocando música, taca nele. Também temos a falsificação de dinheiro, a adulteração de vinho. Nós temos um mensageiro bêbado que não se recorda da mensagem que deveria transmitir. Tá? São todos loucos. Não? Nós temos o quê? Exageros e desconfortos provocados pela moda. Tá? Nós temos a entrada na igreja de animais trazidos pelos fiéis, como seria o caso de cães ou mesmo de gaviões usados para caça. Nós temos o costume, então na época, de falar ofensas e insultos para outras pessoas, como se isso não existisse hoje, não, gente? Tá? Ou de lançar maldições. Tá? Então, o livro em si, ele é um longo poema satírico, tendente a ser moralizante sobre a sociedade da época do autor. Ele vai apontar vários vícios à sua sociedade. Vou citar alguns. Tá? Ele vai apontar vícios presentes na nobreza, presentes nas pessoas simples, vícios presentes na Igreja Católica, vícios presentes na justiça, vícios presentes nas universidades e muitos outros mais. O livro compõe-se de 112 capítulos, um para cada tipo de loucura. Temos uma crítica aos excessos, uma crítica ao desleixo, uma crítica à avidez por riquezas, uma crítica à falta de escrúpulos, uma crítica à falta da fé cristã, uma crítica à falta de interesse pela razão, e por aí vai. Loucos, porque o livro vai tratar desses insensatos, desses loucos, há de contrastar com aqueles que seriam os ditos sábios e prudentes. Mas isso é uma ironia, porque, na verdade, todos nós temos um tipo qualquer de loucura. Tá? Mas quando eu ponho os loucos no navio, estou fazendo um contraste com quem? Com esses que deveriam ser os sábios e os prudentes. Os loucos insensatos ocupam a narrativa deste livro e demonstram toda a sua arrogância, grosseria, leviandade, indolência, gula, mentira e violência. Na obra, nós temos uma forte crítica à sociedade europeia de sua época. É mostrada nesta obra a decadência da fé cristã e do ser humano em geral. A vida é comparada a um carnaval. O leitor, por sua vez, ele é convidado a embarcar na nau dos loucos em direção ao paraíso dos loucos, na Ragônia. Gente, vale a pena ler o livro, você encontra em língua portuguesa. Tá? Compra, leia, tá?
E uma coisa, eu vou dar uma dica. Não é especificamente sobre o livro, tá? Mas tem tudo a ver. A autora provavelmente leu o livro, se inspirou neste livro do século XV e com base nisso adaptou para o século XX. Você vai encontrar gratuitamente na rede, é só buscar, tá? Um filme, procura online, alguma coisa assim, está na rede, gratuito, versão integral. O Navio dos Loucos, que é como os americanos chamam, tá bom? O Navio dos Loucos. E vai vir um filme de 1965. Esse filme de 1965 tem o título The Ship of Fools, Navio dos Loucos. Você vai encontrar ele legendado em português, aonde é clara a inspiração na Nau dos Insensatos. Você vai ter até um cão, tá? Não dentro da igreja, mas dentro do restaurante mais luxuoso do navio, ali sentado à mesa, enquanto as pessoas comem, o cachorro também. Você vai ter violência, você vai ter tudo isso que eu citei do livro, só que adaptado ao século XX. Apesar do filme ser de 1965, ele se passa no ano de 1933. O navio sai da cidade do México, passa por Cuba, Espanha e vai em direção à Alemanha. A Alemanha pré-nazista é a Narragônia, é o paraíso dos loucos, a Alemanha pré-nazista. E você tem várias situações ali muito interessantes, tá? Com certeza inspiradas na leitura do livro original do século XV. Então, vale a pena também a dica de ver este filme. Agora, leia o livro, tá? Muito interessante, tá bom? Uma crítica social válida ainda hoje, como eu quis citar este filme justamente para demonstrar o quanto que este livro do século XV é válido não só no século XX, mas no século XXI também. Ele é só você adaptar a essência do livro. E tudo que está ali, tá, está ocorrendo hoje. Tá? Beleza, gente? Então, extremamente válido. Porque loucos somos todos nós, segundo o autor. É uma crítica social. Ao você colocar as pessoas dentro do navio, tá, na verdade, o navio é um reflexo de toda a nossa sociedade. É aquele grupo que pertence à nossa sociedade, só que está isolado ali dentro de um navio. E cada um demonstrando o quanto nós somos insensatos no nosso comportamento, na forma como vivemos, nas nossas aspirações cotidianas. Então é uma crítica satírica, irônica, ao modo de viver do século XV. Que é válida para hoje, século XXI. Entendeu? Tá? Então, leia o livro, deixe o seu comentário aí no nosso vídeo também. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado aqui pela presença mesmo. Valeu, até mais.